Subtítulo Sonhos. Item 3. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo, que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23. Os avisos por meio de sonhos desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que, durante o sono, é quando o espírito, desprendido dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. É com frequência essa ocasião que os espíritos protetores aproveitam para se manifestar a seus protegidos e lhes dar conselhos mais diretos. São numerosos os casos de avisos em sonho, porém, não se deve inferir daí que todos os sonhos são avisos, nem, ainda menos, que tem uma significação tudo o que se vê em sonho. Cumpre se inclua entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Capítulo 14, itens 27 e 28. Você percebe com clareza a diferença entre os conceitos de Jesus histórico e Jesus mitológico? Nesse vídeo nós vamos começar por esses dois conceitos, porque eles norteiam a abordagem de Kardec nesse capítulo do livro A Gênese. Eu vou tomar alguns exemplos que nós utilizamos no nosso grupo de estudo lá na Fraternidade Espírita. Por exemplo, Jesus como um profeta judeu, que nasceu por volta do ano 0 da nossa era, na cidade de Nazaré, uma cidade pequena lá na região da Palestina. Isso se refere ao Jesus histórico ou ao Jesus mitológico? Outra informação. Jesus concebido em virgindade, sem pecado por ação do Espírito Santo. Esse conceito para você é histórico ou é mitológico? Jesus que foi condenado à morte e crucificado por subverter as crenças do seu povo. Jesus, o Salvador da humanidade, que morreu na cruz para redimir os nossos pecados. Pois bem, por Jesus histórico, a gente compreende aquele personagem que a história nos mostra, desprovido dos mitos, dos símbolos que foram construídos em torno da sua pessoa. Os historiadores que se interessam por compreender esse Jesus histórico utilizam para suas pesquisas os evangelhos, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, além de evangelhos considerados apócrifos, não reconhecidos pela Igreja, e outros textos e registros históricos daquela época, além do contexto em que se deu a vida de Jesus. A partir disso, eles elaboram uma perspectiva que seja mais histórica sobre esse personagem que é Jesus. Dessas pesquisas, é possível concluir, por exemplo, que Jesus nasceu na cidade de Nazaré, que viveu na Judéia e que foi considerado profeta por pregar a edificação de um novo reino, o reino de Deus. É possível deduzir que ele foi condenado e morto pelo governo de Roma, mediante crucificação, incitado pelos sacerdotes judeus como represália ao seu comportamento um tanto reacionário. Em torno da sua história se constituiu uma religião, que é o cristianismo. Já o Jesus mitológico, ou Jesus teológico, como também alguns pesquisadores chamam, é um conceito que se refere ao personagem Jesus a partir dos símbolos, das lendas e dos mitos que se formaram em torno da sua pessoa e da história da sua vida. Uma dessas representações é a que apresenta Jesus como o Verbo que se fez carne, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas referências o apresentam como uma espécie de salvador da humanidade. Essa perspectiva do Jesus mitológico pode ser bem compreendida mediante a leitura do Evangelho de João. Como elementos desse Jesus mitológico, portanto, a gente pode considerar a informação de que Maria, sua mãe, o teria concebido em uma situação de virgindade, por obra do Espírito Santo, de que ele seria o Messias a que se referiam os antigos profetas judeus, uma espécie de Cristo de Deus, e que sua morte teria sido uma espécie de sacrifício, o que era uma prática religiosa do judaísmo, realizado por Deus para propiciação dos pecados cometidos pelos seres humanos. Os textos dos evangelhos, escritos bem depois da morte de Jesus, integram naturalmente muitas dessas lendas, das parábolas a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus,
dificultando para a gente perceber o que é história e o que são mitos dentro dessas narrativas. Nós havíamos postado uma pergunta para reflexão durante a semana por parte do nosso grupo e eu gostaria de compartilhar essa pergunta com você. Entre o Jesus histórico e o Jesus mitológico, qual você acha que melhor combina com a abordagem de Kardec? Lendo a Gênese, a gente observa que Kardec, como homem de ciência, reconhece a importância da pesquisa histórica que revele, assim vamos dizer, a verdade sobre a vida de Jesus. Ou seja, a história real, a história baseada nos fatos, que nós chamamos hoje de Jesus histórico. Mas também Kardec acrescenta à história de sua vida uma perspectiva espiritual, apresentando Jesus como um espírito puro que veio à Terra para ensinar aos homens uma moral superior. Kardec considera Jesus como um Messias divino, mas a condição de divino que ele lhe atribui não tem o sentido teológico que a gente está acostumado a ver. Ele está se referindo à sua condição espiritual e não a algum atributo especial. Ele explica que, como homem, Jesus, no caso, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corpórea, de cujas fraquezas não era passível. E aí, nesse ponto, rolou uma discussão muito interessante no nosso grupo. A Celita ponderou que nós estamos muito ligados ao Jesus mitológico por conta da nossa formação católica, no caso dela principalmente. Ela observou que a gente passa a ser espírita, mas a gente não se desvincula das nossas antigas crenças. Ela inclusive disse o seguinte, olha, mesmo a gente estando na doutrina espírita, a gente acaba se vinculando mais a essa visão miraculosa, mitológica a respeito de Jesus. Aí o Johnny observou que o Jesus histórico está mais próximo de nós. Reconhecendo em Jesus a sua condição humana, fica mais fácil a gente se espelhar nele e entender até por que ele disse, por exemplo, que a gente poderia fazer todas as obras que ele fazia. O Jesus mitológico, o Johnny comenta, ele é inalcançável. O histórico é humano. E aí a gente pode entender ele como um modelo a ser seguido por nós. É nesse sentido que Kardec comenta que o Espiritismo oferece as explicações adequadas à compreensão dos milagres atribuídos a Jesus, como sendo fenômenos decorrentes da aplicação das leis naturais, apenas que potencializados pela condição superior que Jesus apresentava. Então nós podemos dizer que o Espiritismo se ancora no Jesus histórico, mas sem perder de vista a sua condição espiritual, que Kardec classifica como espírito puro. Nos itens 41 e 42, Kardec vai explicar a famosa narrativa de Jesus caminhando sobre as águas para ir ao encontro dos discípulos. Os discípulos tinham ficado no barco, e aí Jesus vem ao encontro deles. Kardec admite duas hipóteses. A primeira, que ele considera mais provável, de que ele tivesse aparecido aos apóstolos em espírito, num processo de materialização, que é um fenômeno muito estudado por pesquisadores espíritas, inclusive o célebre, o laureado William Crookes. A segunda hipótese seria de que ele estivesse ali fisicamente presente, levitando sobre as águas, como, por exemplo, ocorria com o médium Daniel Douglas Home. Aí no item 43 e 44, ele vai procurar explicar a transfiguração, quando Jesus dialoga com Moisés e Elias no alto do monte, e aí o seu semblante se irradia diante dos discípulos. Kardec entende que Jesus teria apenas se mostrado em toda a sua grandeza espiritual, enquanto Moisés e Elias teriam se materializado ali diante de João, Tiago e Pedro. Ele justifica, de todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se encontra fora das condições da humanidade, porque estão todas na ordem da natureza. Então o que acontece é que, pela sua superioridade moral, Kardec vai explicar, aquelas faculdades atingiram nele, em Jesus, proporções acima das que são vulgares. Nos itens 45 e 46, ele vai comentar então o caso da tempestade aplacada, quando Jesus dormia no barco e seus discípulos, apavorados, imploram pelo seu socorro. Kardec questiona se existiriam os tais elementais de que falam algumas tradições espirituais. Seriam entidades que atuam nos fenômenos da natureza e sobre os quais, de repente, Jesus poderia ter autoridade. Mas ele confia mais na hipótese de que Jesus sabia que não havia perigo e que por isso ele dormia tranquilamente dentro do barco. Em seguida, ao comentar a transformação da água em vinho lá nas bodas de Caná, isso no item 47 do capítulo 15, Kardec demonstra sua postura crítica em relação à historicidade dos textos dos evangelhos.
Veja o que ele escreve. Ele diz assim, olha, admitindo que as coisas tenham se passado conforme foram narradas, ou seja, ele está admitindo que o texto pode não retratar exatamente o que aconteceu. É isso que ele está admitindo. E que essa história possa ser apenas um mito. Então ele escreve, é mais racional que se veja aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus e que os escritores apresentaram posteriormente como um fato que teria ocorrido. Ele conclui a análise desse caso, ponderando que, entre duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E os espíritas não são tão crédulos a ponto de só verem manifestações por toda parte, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendam explicar tudo por meio da teoria dos fluidos. Outro caso em que Kardec demonstra toda a sua racionalidade é o da multiplicação dos pães, que consta lá nos itens 48 a 51. Kardec começa admitindo, mais uma vez, a hipótese do mito. Ele afirma, a maioria das pessoas sérias tem visto na narrativa desse fato uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Ele até admite que a história seja real, mas não no sentido de uma multiplicação dos pães, como os evangelhos narram. O que pode ter acontecido, na verdade, deve ter sido bem mais simples. Fascinados pelos ensinamentos de Jesus, as pessoas nem experimentavam a necessidade material de se alimentar. É o que Kardec entende. E ele conclui que o prodígio, nesse caso, está no ascendente da palavra de Jesus, bastante poderosa para cativar a atenção de uma multidão imensa, a ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Por isso que Jesus teria se referido em várias ocasiões ao pão como sendo os seus ensinamentos, ou se colocado ele mesmo como sendo o pão da vida. E Kardec vai citar então vários trechos dos evangelhos que deixam claro que Jesus se referia ao alimento espiritual que ele multiplicava, e não ao alimento material como as narrativas mitológicas contaram depois. Nos itens 52 e 53, ele discute outra narrativa intrigante, que é a tentação de Jesus. E aí, para explicar esse relato, ele transcreve uma mensagem que foi recebida mediunicamente em Bordeaux, na qual o espírito informa que esse relato nada mais representa que uma parábola da época, cujo sentido funciona como sendo uma advertência para nós, seres humanos. Seria mais ou menos como dizendo para nós, podes ser maior do que és, podes possuir mais do que possuís, podes engrandecer-te, adquirir muito, ceder à voz da ambição e todos os teus desejos serão satisfeitos. Ou seja, aquela narrativa seria um alerta contra o nosso orgulho, nossa ambição, nosso desejo de poder. Essa mensagem havia sido recebida em 1862 e estava assinada pelo espírito João Evangelista e concluía dizendo: pensai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado, e os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Quanto aos prodígios por ocasião da morte de Jesus, Kardec vai procurar demonstrar nos itens 54 e 55 o quanto que algumas dessas narrativas são miraculosas e impossíveis de terem se verificado do ponto de vista histórico. Por exemplo, o céu ter se escurecido, ter ocorrido um terremoto, um grande tremor de terra, ao ponto de as rochas se fenderem, os túmulos se abrirem, os mortos se levantarem, a cortina do templo rasgar-se de alto a baixo. Kardec atribui esses relatos à imaginação exacerbada dos narradores, que estariam fortemente impressionados pela morte de Jesus. Ele diz assim, olha, bastou talvez que um fragmento de rochedo se haja destacado naquele momento para que as pessoas inclinadas ao maravilhoso tenham visto nesse fato um prodígio e, ampliando-o, tenham dito que as pedras se fenderam. Então, mais uma vez, Kardec vai demonstrar sua preferência por uma explicação simples e racional. Ele conclui esse tópico afirmando que Jesus é grande por suas obras e não pelos quadros fantásticos com que um entusiasmo pouco ponderado achou por bem envolvê-lo. Aí depois, quanto às aparições de Jesus depois da sua morte, ele vai dizer que isso não tem nada de extraordinário. Nos itens 56 até 63, Kardec vai reunir várias passagens dos evangelhos de João e de Lucas, por exemplo, como o aparecimento de Jesus a Maria de Madalena, Maria de Magdala, aos dois viajantes na estrada de Emaús,
O aparecimento dele naquele salão, depois das portas fechadas, onde os discípulos se reuniram, ou então lá na beira do Tiberíades, dentre várias outras aparições. E ele vai considerar que Jesus apenas teria aparecido com seu corpo perispirítico, ou seja, em espírito. Pela quantidade de relatos nesse sentido, ele entende que não há dúvida de que esses fatos devem ter mesmo acontecido. Mas nada justifica, por exemplo, que Jesus tivesse ressuscitado num corpo material, como entendem as religiões tradicionais. E ele explica no item 62. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural e os considera, sem exceção, lendários, o Espiritismo dá uma explicação natural à maior parte desses fatos. E mais uma vez, Kardec vai produzir então um texto de profunda sensibilidade, que é o item 63, do qual eu vou ler uma parte para você. Ele vai dizer assim, olha, o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinamentos produziram no mundo, apesar das exiguidades dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, prega sua doutrina apenas durante 3 anos. Em todo esse curto espaço de tempo, é desprezado e perseguido pelos seus concidadãos, caluniado, tratado de impostor. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem, mas isso não o impedia de ser alvo da malevolência, que dos próprios serviços que ele prestava, tirava motivos para o acusar. Condenado ao suplício reservado aos criminosos, morre ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. Kardec conclui dizendo que não foram os fatos maravilhosos que perenizaram o nome de Jesus. Foram os princípios sociais e regeneradores fundados sobre o futuro espiritual do homem que ele ensinou e demonstrou com suas atitudes de espírito verdadeiramente superior. Por último, Kardec vai discutir nos itens 64 até 67 o fato mais controvertido e que já deu causa a várias divagações, que é o desaparecimento do corpo de Jesus. Ele considerava que essa narrativa deve ser verdadeira, tanto que ela está presente nos 4 evangelhos. E aí ele faz uma ponderação. Algumas pessoas viram nesse desaparecimento um fato milagroso, enquanto outras o atribuíram a uma subtração clandestina. Veja que ele está estabelecendo um paralelo aqui entre o Jesus mitológico, que está embutido na ideia do fato milagroso, e o Jesus histórico, que está implícito na ideia da subtração clandestina. Em seguida, ele analisa a tese de Jean-Baptiste Rustin, um advogado espírita da cidade de Bordeaux, que publicou em 1865 uma série de 4 livros nos quais ele apresenta uma revelação ainda mais reveladora do que a espírita. A revelação da revelação, como ele apresenta. Os autores desse livro seriam os próprios apóstolos de Jesus, mais o espírito Moisés, que teriam escrito aquela extensa obra através de uma médium, a senhora Émilie Collignon. Segundo essa revelação, Jesus teria vivido em um corpo fluídico, semimaterial, e não em um corpo carnal como nós, como o meu, como o seu. Na verdade, essa tese não tinha nada de revelador ou de original. Ela já havia sido defendida há bastante tempo, por volta do século II da era cristã, por um grupo de cristãos denominados docetas, e também pelos apolinaristas no século IV depois de Cristo. Dessa forma, eles explicavam o nascimento de Jesus como sendo filho de uma mulher virgem, os fenômenos miraculosos constantes dos evangelhos, devido a esse corpo fluídico espiritual dele, que também explicaria o desaparecimento do seu corpo e suas várias aparições depois da morte. Os espíritas mais religiosos se empolgaram com essa tese, enquanto que aqueles mais voltados para o aspecto científico manifestaram algum estranhamento. Kardec, que era mais orientado por uma perspectiva científica, não acolheu com entusiasmo essa tese de Rustin. Tá? Em um artigo publicado na Revista Espírita de junho de 1866, ele pondera que, além de defender teses duvidosas recorrendo ao sobrenatural para explicar fatos que poderiam ser explicados pelas condições naturais da vida corpórea, a linguagem do livro ainda era muito prolixa.
Aí, mais tarde, ao escrever a Gênesis no ano seguinte, ele já tem opinião formada a esse respeito. E pondera que, desde o seu nascimento até a sua morte, tudo, no caso, se referindo a Jesus, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da sua vida, revela as características inequívocas da corporeidade. A partir da sua morte, é que os relatos não deixam dúvida de que se trata de um ser espiritual. Se você ainda tiver alguma dúvida a esse respeito, eu realmente recomendo a leitura desse tópico. Nele, Kardec demonstra toda a sua segurança no uso da razão para explicar essas questões que são de natureza espiritual. O ponto alto da análise que Kardec faz, inclusive, se dá no que ele chama de considerações morais a respeito dessa questão do corpo de Jesus. Ele escreve o seguinte: se as condições de Jesus durante a sua vida fossem a dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem qualquer das necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida de privações e de sofrimentos que ele escolhera, como exemplo de resignação. Se tudo nele não passasse de aparência, todos os atos da sua vida, a reiterada predição da sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que lhe afastasse o cálice dos lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até o último brado, no momento de entregar o espírito, não teria sido mais que um vão simulacro para enganar com relação à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, numa comédia indigna de um homem simplesmente honesto e, com mais forte razão, indigna de um ser tão superior. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais as consequências lógicas desse sistema. Consequências inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de o elevarem. É com essa belíssima discussão que Kardec encerra, portanto, a parte que trata dos pretensos milagres de Jesus. E aí eu retomo a questão inicial desse vídeo. Na sua opinião, qual das duas abordagens, a do Jesus histórico ou a do Jesus mitológico, é preponderante nas análises de Kardec? E mais uma, o quanto existe hoje de crenças no nosso meio espírita que estão muito mais fundamentadas nessa visão mitológica de Jesus do que na perspectiva histórica que Kardec demonstra ter uma preferência. São questões sobre as quais é bom a gente refletir, para a gente poder resgatar um pouquinho desse espiritismo mais racional, mais em sintonia com aquilo que Kardec propunha. Então agora eu vou apenas pedir para você que curta, que compartilhe, que comente esse nosso vídeo, tá? Eu espero encontrar você no próximo capítulo, quando a gente vai apresentar o resumo do capítulo 16, no qual Kardec inicia sua análise a respeito do tema As Predições, no caso ele está se referindo às profecias, segundo o Espiritismo. Deixo para você aqui um grande abraço com os nossos votos de paz, saúde e alegria para você e para todos os seus.